Sobre a proteção de Deus, aos 9 dias do mês de setembro de 2020, está aberta nesta Igreja Câmara Municipal a 7ª sessão extraordinária do exercício de 2020. Solicito a todos a se levantarem para a execução do hino nacional e em seguida o hino do município de Mineiros. Solicito ao jurídico da casa, o Dr. Elcius, para que faça a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê. Afrânio José Tavares Bueno, portador do RG 4210046-X, do CPF 558-490-248-91 e do título de eleitor número 076710250141, residente nesta cidade de Mineiros do Tietê, com fundamentos no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei número 201/67, venha a Vossa Excelência ofertar representação para apuração da infração político-administrativa contra a vereadora Rosimeire Arantes, residente nesta cidade de Mineiros do Tietê, com assento neste Legislativo Municipal, em razão da prática de ato incompatível com os deveres inerentes ao decoro parlamentar, o que faz em razão dos fatos e fundamentos que passo a expor, assegurando-se as normas procedimentais aplicáveis.
As justificativas são contundentes frente ao relatório da Comissão Especial de Investigação número 02/2019, lido na 5ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal, ocorrida no dia 29 de julho de 2020. Relatório este analisado com clareza através da ata da 5ª sessão extraordinária de 2020. Fato este que leva este munícipe e eleitor a tomar e requerer as devidas providências. A presente denúncia fundamenta-se em fatos graves envolvendo a representada, que denotam em duvidosa quebra de decoro parlamentar, em razão de violação inequívoca de suas obrigações legais e éticas no exercício do mandato eletivo. Apurou-se na Comissão Especial de Investigação o percebimento de 4 vencimentos provenientes de cargo público, cargo eletivo e aposentadorias. Segundo o relatório da Comissão de Investigação número 2/2019, onde menciona ainda o apontamento pelo próprio Tribunal de Contas realizado no exercício de 2018. Abre aspas. A vereadora Rosimeire Arantes Santilli, além dos subsídios de vereadora, possuía em 2018 outras 3 fontes de renda nas seguintes conformidades: proventos de aposentadoria no cargo de professor de educação básica, PEB 1, da Secretaria do Estado de São Paulo. 2. Vencimentos do cargo de assistente social da Prefeitura de Mineiros do Tietê. E 3. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, INSS. Ficou claro no relatório, apesar de não afirmar a existência de dolo, que a representada ocultou aposentadorias e proventos como foi disposto. Abre aspas. Não se pode olvidar também que a vereadora Rosimeire Arantes Santilli assinou declaração nesta Câmara Municipal informando que não havia acúmulo de aposentadorias e proventos, não cabendo aqui, neste momento, indagar sobre a existência ou não de dolo ou má-fé em tais declarações, mas reforça a tese de que ao menos ocultou informações importantes, que obviamente eram de seu conhecimento, e que poderia impactar e até mesmo dar rumo diverso ao entendimento sobre o acúmulo referido, na esfera administrativa dos poderes executivo e legislativo. Alega o relatório não haver dúvidas quanto à ilegalidade do percebimento cumulativo pela denunciada, como norteia em seu texto, abre aspas, ante o ponderado retro, pelo que foi apurado e pelas próprias jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, trazido a lume nos autos do processo número 848993, não resta sombra de dúvidas quanto à ilegalidade do recebimento cumulativo pela vereadora Rosimeire Arantes Santilli dos subsídios de vereadora, que em 2018 possuía também, além dos subsídios, outras 3 fontes de renda, que conforme já citado retro são 1. Proventos de aposentadoria no cargo de professor de educação básica, PEB 1, da Secretaria do Estado de São Paulo. 2. Vencimentos do cargo de assistente social na Prefeitura de Mineiros do Tietê. 3. Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, INSS. Mesmo que tais benefícios tenham sido concedidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional número 20/98, reconhecendo-se, portanto, a procedência da denúncia e ordenando-se o encaminhamento de cópia do presente expediente à Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, dando-se conhecimento aos demais dignos vereadores desta honrosa Casa de Leis. Fecha aspas. Sugere ainda o relatório em suas alegações finais. Abre aspas. Seja o presente relatório lido em sessão para conhecimento dos vereadores e toda a população que, querendo, apresente, conforme legislação municipal, denúncia contra a vereadora Rosimeire Arantes Santilli pelos crimes supostamente praticados por ela, fecha aspas. Assim, com o SPEC já no citado relatório, é nítido o indício de que a representada praticou ato que revela a quebra de decoro parlamentar e ofensa aos mais básicos deveres do cargo, que ocupa no Legislativo Municipal. É assegurada a prerrogativa de oferecimento de denúncia, pode ser feita por qualquer eleitor, inclusive vereador, onde nesse caso ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar
a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação nos termos do inciso 1º do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mineiros do Tietê, onde estabelece também as regras e procedimentos a serem observadas no processo de cassação do mandato do vereador nos casos de cometimento de infração político-administrativa. Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 45. Processo de cassação do mandato de vereador, assim como do prefeito e vice-prefeito, nos casos de infração político-administrativa, assim definidas na lei federal e lei orgânica do município, obedecerá ao seguinte rito. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo, e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Diante dos fatos narrados, objetivando preservar a dignidade do município, de Mineiros do Tietê, em especial da Câmara Municipal, haja vista que os vereadores são espelho da população, em outras palavras, representantes do povo, requeiro a cassação do mandato da vereadora Rosimeire Arantes, considerado que a conduta da vereadora, ao faltar com o decoro, ofendeu diretamente a dignidade da Casa Legislativa do município, como dispõe o inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/1967, combinado com o inciso 2º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Mineiros do Tietê. Decreto-Lei nº 201/67, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Lei Orgânica do Município. Artigo 19. Perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Diante de todo exposto, requer que seja recebida a denúncia, bem como se dê a consequente constituição da comissão processante, para que seja instaurado o processo de cassação da vereadora Rosimeire Arantes, nos termos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o inciso 2º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Mineiros do Tietê, considerando toda a fundamentação supra. Segue em anexo cópia da ata da 5ª sessão extraordinária desta Câmara Municipal, ocorrida no dia 29 de julho de 2020, cópia do documento de identificação, cópia do título do eleitor. Por fim, acreditando que a população de Mineiros do Tietê possui munícipes dignos que respeitam a dignidade da pessoa e da cidade de Mineiros do Tietê, bem como sua Câmara Legislativa, requeiro a procedência do pedido como medida de justiça. Nestes termos, pede deferimento, Mineiros do Tietê, 24 de agosto de 2020, Afrânio José Tavares Bueno, denunciante. Feita a leitura do expediente, passaremos à ordem do dia. Foram incluídos na ordem do dia: pedido de representação para apuração da infração político-administrativo de autoria do vereador Afrânio José Tavares Bueno. Fica franqueada a palavra para a discussão da ordem do dia. Solicito aos vereadores que façam suas inscrições. Concedo o prazo de 2 minutos.
Com a palavra, a vereadora Rosimeire Arantes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas e todos aqueles que me assistem nesse momento. Plagiando o que o nobre vereador Afrânio disse, árvore que não dá bons frutos, ninguém atira pedras. E também um trecho de uma música, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Erasmo Carlos. Quero dizer para todos que eu estou sofrendo uma perseguição política. É uma injustiça o que está acontecendo comigo. Isso aconteceu justamente quando eu tive um pensamento contrário com o nobre colega, né? Quando eu me declarei contrário à posição política dele. E acho que mexeu com o ego, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, eu acho que pensamentos diferentes servem para a gente crescer. Eu tenho que dizer que estão querendo me prejudicar. Eu vou provar que tudo isso está errado, porque eu nada fiz de errado, nada fiz que não merecesse o meu salário. Trabalhei e recebi, como eu já disse em outras vezes. Eu vou provar que isso tudo que ele está fazendo está errado, como eu já disse. Inclusive, vou provar na justiça, se for necessário. Eu estou com a minha consciência tranquila, deito e durmo tranquilamente, porque nunca lesei ninguém. Eu nunca lesei erário em ninguém. Tenho a minha consciência muito tranquila. Todos me conhecem e sabem da minha vida. Inclusive, quando tomamos posse na vereança, o meu discurso foi, como disse o Marco, que lembrou também, numa ocasião, né, que lembrou um fato ocorrido naquele dia, eu também me lembro que o meu texto foi baseado na minha vida profissional. Então, eu não escondi de ninguém que eu era assistente social, que eu era professora, então todos sabiam disso. Então, eu conto com os meus pares que votem para o encerramento, pois todos conhecem a minha índole e o meu caráter. Espero contar com vocês. Boa noite. Obrigada. Com a palavra o vereador Geisiel Pereira Lima. Boa noite, nobres amigos, presidente da Câmara, nobres amigos vereadores, munícipe que nos assiste, né? Gostaria que mais uma vez fosse colocado na tela os vereadores que se inscreveram para não ficar por último sempre a mesma pessoa. Bom, sobre a comissão processante, eu voto contra a abertura da comissão processante. Haja vista que eu trabalho pelo lado da imparcialidade. Eu me lembro, dentro desta Casa de Leis, no ano de 2018, foi aberta uma comissão processante contra o ex-prefeito José Carlos Vendamini. Na ocasião, os vereadores que compuseram aquela comissão processante disseram: o prefeito estourou o prazo. Sim, é evidente. Porém, não houve dolo ao município, não houve prejuízo ao erário do município. Então, todos fomos lá e aprovamos aquela comissão processante, porque acreditamos na boa-fé do prefeito da cidade, né? Eu acho que isso deve agir independente do partido político que a pessoa se posiciona, independente do que acontece.
Haja vista que eu estava aqui dentro desta Casa de Leis, trabalhando nenhuma comissão processante, quando começou essa discussão política entre a vereadora Rosimeire Arantes e o vereador Afrânio. E ele disse, eu vou abrir uma comissão processante contra você, vou abrir uma SEI contra a senhora. Foi aberta essa SEI, foi instaurada, com base, segundo ele, no Tribunal de Contas, está lá no Tribunal de Contas, mas se você vê o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele está cobrando em cima do prefeito José Carlos Vendramini, para ele dar explicação sobre isso. Haja vista que a vereadora em nenhum momento lesou o erário público. Ora, ela trabalhou. Se tiver um processo contra ela, lá na frente, todos sabem que ela vai ter que devolver esse salário se ela tiver errado. Mas hoje, não há condenação nenhuma contra ela. Não há nada. O que tem contra ela? Apenas um vereador que tem um pensamento político diferente, querendo abrir uma comissão processante às portas de uma eleição para uma vereadora que supostamente pode ser candidata a vereadora ou ocupar o cargo de vice-prefeito ou de candidata a prefeito, como está à disposição do partido, abre uma comissão processante, convida a imprensa, pode chamar a imprensa, faz um barulho, a troco do quê? Todo mundo sabe que uma comissão processante demora 120 dias, nós temos 90 dias para acabar o ano, ou não sei, de repente, tudo vai acontecer rápido aqui dentro dessa Casa de Leis, como não aconteceu em outras comissões, né? Então, vai correr, vai fazer tudo, a troco do quê? Não há tempo de caçar a vereadora, só para desgastar politicamente, estressar, fazer barulho político, né? Se ela tivesse cometido algum erro, infração, alguma coisa que onerasse, como eu disse, se ela estiver errada, a justiça vai haver uma condenação contra a vereadora e ela vai ter que devolver. Mas não há em nenhum momento prejuízo ao órgão público. E isso não é porque, não estou falando porque é a vereadora. Poderia ser o Marcos, poderia ser o Fábio, poderia ser o Pedro, poderia ser qualquer vereador que está aqui. O mínimo que a gente tem que acreditar é que aqui tem vereadores e tem pessoas honestas que fazem o trabalho. Não por causa de uma briga política, as portas de uma eleição vai fazer barulho. Agora, é barulho que quer? É barulho? Vamos procurar erro? Então vamos procurar erro. Vamos procurar erro, supostamente, se tiver o erro em processos públicos, ou erros em concurso, erro em contratos de licitação, vamos começar a procurar e abrir comissão processante, abrir SEI e fazer barulho. Vamos fazer barulho, porque o objetivo dessa comissão processante é simplesmente fazer barulho. Porque, como eu digo, se estiver em algum momento prejuízo financeiro, a vereadora na justiça terá que devolver os seus salários que ela recebeu. Se for dos 4 anos, será dos 4 anos. A vereadora não cometeu nenhum crime, trabalhou e é aposentada. Mas, infelizmente, vou repetir o que eu falo aqui sempre. Nesse país, o certo está errado, o errado está certo. Aí vai, o vereador vem aqui, faz, abre uma comissão processante, faz um barulho à toa, desgasta a vereadora, desgasta todo mundo, só porque não tem um pensamento partidário igual a ele. Eu espero, vereadores, os nobres amigos que estão aqui, que receberam esse processo, que leiam, que prestem atenção. Vamos abrir comissão processante a todos? Vamos abrir comissão processante porque supostamente há um erro? A própria SEI, que foi anulada pelo vereador, diz: não há constatação de dolo. Não há constatação de dolo. Então eu, conhecendo a vereadora, voto pela fé dela, eu sei que é uma pessoa trabalhadora e peço aos vereadores também que compõem essa Casa de Leis, que prestem atenção no que estão fazendo e vote pela consciência do que vocês têm, pela legalidade, porque vocês sabem que a vereadora não cometeu nenhum crime dentro dessa Casa de Leis. Esse é o meu parecer. Só queria deixar registrado, como o nobre colega pautou antes das suas explanações, em relação a pôr no telão, eu já havia inclusive deliberado ontem. Eu acredito aqui que, se você tem convicção da sua palavra, se o senhor tem convicção daquilo que vai explanar, pouco importa qual o momento em colocar a população ao seu ponto de vista. Hoje foi interessante que o senhor
fez a inscrição, está aqui e mais ninguém se colocou. Presidente, você falou só uma ordem, só um minutinho para mim falar com o senhor também. O senhor falou, eu respeitei. Mas aquele dia teve tréplica, hoje não vai ter nada? Vamos. Então tá bom, presidente, uma parte. fala na próxima sessão. Presidente. Pedido, a parte do senhor é com base no regimento interno da casa? Eu me inscrevi para falar aqui, presidente. Não tá, não vai se falar. Vai começar e não vai falar. Passaremos à deliberação da proposituras incluído na ordem do dia. Pedido de representação para apuração de infração político-administrativa de autoria do vereador Afrânio José Tavares Bueno, em que requer a deliberação do plenário sobre o recebimento da denúncia e a abertura de comissão processante em relação à vereadora Rosimeire Arantes. O processo de cassação de mandato de vereador, nos casos de infração político-administrativa, obedecerá ao rito previsto no artigo 45 do Regimento Interno da Casa e do Decreto-Lei 201/67. Com base nas determinações do artigo 45, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Informo que, no presente caso, os impedidos de votar são os vereadores Afrânio José Tavares Bueno, na condição de denunciante, e a vereadora Rosimeire Arantes, na condição de denunciada. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não? O senhor tem legalidade que eu não posso votar? Se a senhora prestou atenção, estou lendo a ordem. O senhor tem certeza? Absoluta. O inciso 2 do artigo 45 do Regimento Interno estabelece que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara determinará sua leitura e consultará o plenário sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados dentro dos desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente, o relator e o membro. Observados essas considerações preliminares, coloco em votação o pedido de recebimento da denúncia e a de abertura de comissão processante. Fica aberta a votação. Solicito aos vereadores que manifestem o seu voto. O senhor votou? Neste momento, desconsidero o voto favorável do vereador Afrânio José Tavares Bueno e da vereadora Rosimeire Arantes. São votos favoráveis. Fábio Amaral. Não compareceu à sessão. Fábio Marcelino Risso. Voto favorável. Pedro Fernando Lima. Voto favorável. Sidnei Gasparotto. Com os votos contrários de Rogério Trevisan e voto contrário de Geisiel Pereira Lima, declaro recebida a presente denúncia. Por 3 votos a 2. Visto que o plenário, por 3 votos a 2, decidiu pelo recebimento da denúncia apresentada, será constituída a comissão processante mediante ao sorteio dos 3 vereadores, dentro dos desimpedidos, os quais elegerão o presidente, o relator e o membro, observando tanto quanto possível a representação proporcional partidária. Os vereadores desimpedidos que poderão integrar a comissão processante são
Fábio Amaral. Seria Fábio Marcelino Riso, mas não compareceu a esta sessão. Geisiel Pereira Lima, Pedro Fernando Lima, Rogério José Trevisan, Sidney Gasparotto, ficando impedido Rosimeire Arantes, Afrânio José Tavares Bueno e o presidente da casa, Marcos Antônio Rossetto. Neste momento, eu estarei quicando os nomes dos vereadores para o sorteio. Senhor presidente, Na questão de ordem, por favor. Pois não. Eu gostaria que ficasse registrado que eu não pude votar na ata. Já está registrado. Ok, obrigado. E que o Rogério também não pôde falar. Neste momento, apresento o nome de qual será posto fora da relação. Presidente da Casa, Marcos Antônio Rossetto. O denunciante, Afrânio José Tavares Bueno. A denunciada, Rosimeire Arantes. E o vereador que não compareceu a esta sessão, Fábio Marcelino Riso. Nesse ato, o vereador Pedro Fernando Lima. Nesse ato, o vereador Rogério José Trevisan. Nesse ato, o vereador Sidney Donizete Gasparotto. Nesse ato, o vereador Fábio Amaral. Nesse ato, o vereador Geisiel Pereira Lima. Encerramos. Eu vou solicitar ao jurídico da casa, uma das pessoas que possa, por gentileza, um copo para mim, Isabela. Posso prestar seu copo, querido? De costas, por gentileza. Só põe a mão para trás. Não. Só para não olhar para os papéis. Aqui, ó. Retira um sem, por gentileza. Pode abrir. Rogério José Trevisan.
Fábio Amaral. Sidney Donizete Gasparotto. Irei suspender a sessão por até 5 minutos, para que os 3 vereadores sorteados adentrem a sala de reunião e saiam com a comissão formada como presidente, relator e membro. Suspendo a sessão por até 5 minutos.
Retornando à 7ª sessão extraordinária, em conformidade com o sorteio realizado, a comissão processante será composta pelos seguintes vereadores: Rogério José Trevisan, presidente. Fábio Amaral, relator. Sidnei Donizete Gasparotto, membro. E diante do que restou, decidido entre os vereadores sorteados, declaro encerrado a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta sessão ordinária. A próxima sessão ordinária será dia 21 de setembro, às 20 horas.